Olá, aluno! Tudo bem com você? Eu sou o professor Léo Matos e nós vamos começar o nosso curso de informática para o seu concurso. Nós vamos começar falando sobre o sistema operacional Windows. A primeira coisa que você deve saber é que o Windows é um programa. Muitos alunos perguntam, professor, o Windows é um programa ou é um sistema operacional? É um programa, e um programa classificado como sistema operacional. Nós temos vários tipos de programas. A gente pode destacar, por exemplo, os aplicativos. Aplicativos são os programas que você usa no dia a dia. O Word, Excel, PowerPoint. Eu quero navegar em páginas da internet. Uso o navegador Google Chrome. Eu quero enviar um e-mail. Eu uso o programa Outlook para enviar e receber e-mail. Aplicativo são os programas que a gente utiliza para uma tarefa específica. Já um sistema operacional, ele é diferente. O Windows, por exemplo, não é um aplicativo. O Windows é um sistema operacional. E qual é a função de um sistema operacional? Gerenciar os recursos do computador. Ele tem uma função muito mais importante no nosso computador. Porque o nosso computador só pode ser operado, a gente só pode usar, a gente só pode acessar a internet, abrir os programas que a gente quer utilizar no dia a dia, ou seja, os aplicativos. A gente só pode utilizar uma impressora. A gente só pode imprimir, né, naquela impressora que a gente está utilizando, para ficar mais claro, se a gente tiver sistema operacional. A gente só conecta a internet se tiver sistema operacional. Então, o sistema operacional, o próprio nome já diz, sistema operacional, ele vai preparar o computador, ele vai gerenciar todos os recursos do nosso computador para que a gente possa operar a máquina, para que aquela máquina realmente funcione. Então, eu vou fazer um desenho aqui para explicar para vocês, mas já deixando claro, a gente está estudando sobre o Microsoft Windows. E o Microsoft Windows, como você está vendo aqui em cima, ele é um sistema operacional. Então aqui já definindo o sistema operacional proprietário do tipo Payware. Aí você fala, e o que quer dizer isso? Quando eu falo que o Windows ele é um software proprietário, quer dizer que existe uma empresa que tem os direitos autorais sobre o programa. E a empresa é essa que você está vendo aqui, ó, Microsoft Corporation. E quando a gente fala de software proprietário, diferente de software livre é aquele que me dá liberdades, que eu posso usar, estudar, modificar, distribuir, depois vocês vão ver sobre isso. Mas o software proprietário não, é o contrário do software livre. É aquele que exige muitas regras para eu utilizar, como por exemplo o Windows. Você não pode fazer cópia dele, sair distribuindo essas cópias na internet, ou distribuir essas cópias em um CD, um DVD ou algo do tipo. Você não pode fazer isso. É uma característica de muitos softwares proprietários. Não vou dizer todos, mas muitos softwares proprietários não deixam você fazer cópia, distribuir sem autorização do proprietário, ou seja, do do detentor dos direitos autorais. Então eu só quero que nesse momento você lembre que o Windows não é um software livre. Ele é um software proprietário. Livre é um software diferente. Você pode distribuir cópia, você pode ter acesso ao código-fonte, que é o código que criou aquele programa. Você pode modificar. Depois vocês vão aprender sobre isso. Mas no momento, eu só quero que você entenda que o Windows é um sistema operacional, primeira coisa, e que ele não é um software livre. Ele é um software proprietário, que exige regras, que existe uma empresa dona dos direitos autorais, que é a Microsoft Corporation. E do tipo Payware, quer dizer que ele é um software comercial, eu tenho que pagar para usar. Existem outros softwares proprietários que são gratuitos, que você não precisa pagar para usar, como por exemplo o Adobe Acrobat Reader. Eu não sei se você já ouviu falar, mas é importante que nesse momento você já saiba que Adobe Acrobat Reader é um leitor de PDF. Ele é um aplicativo para leitura de PDF e ele é gratuito. Ele é um software proprietário, porque a Adobe é detentora dos direitos autorais dele, e a Adobe exige uma série de regras para que você use ele não é um software livre, mas ele é gratuito. É porque muitas pessoas pensam que software livre é aquele que é gratuito, e não é. Tem software livre que não é gratuito. Depois vocês vão estudar isso se for cair na sua prova, sobre software livre, tá? Mas não precisa se preocupar agora. Eu quero que nesse momento você entenda, o Windows é um sistema operacional.
O Windows é um software proprietário, porque ele pode perguntar as características. O Windows, ele é payware, ou seja, eu tenho que pagar para usar. Eu pago uma licença para usar o Windows. Tudo bem? Uma licença. Então vamos voltar lá. Licença para usar. Eu tenho que pagar, é como se fosse um aluguel. Vamos aqui definir o que é um sistema operacional. Então, se cair na sua prova o que é um sistema operacional, porque o Windows é um sistema operacional, mas o que é um sistema operacional? Você tem que lembrar que o sistema operacional é aquele programa do nosso computador que gerencia, né, a função dele é gerenciar os recursos do computador. Ele gerencia todos os recursos do computador. Então, o meu computador está aqui, ó. Meu computador, ele está aqui, ele é hardware, ele é toda a peça física que você pode tocar é o computador. Né? O seu computador é físico, você toca no seu computador. Né? Agora, esse hardware, para ele funcionar, memória, HD, processador, os componentes do computador para funcionar, precisa do sistema operacional. O sistema operacional é que vai gerenciar esses recursos físicos do computador. SO aqui é o sistema operacional. Então, o Windows vai estar aqui, ó, gerenciando esses recursos físicos aqui, ó, gerenciando a quantidade de memória, gerenciando os periféricos como impressora, teclado, mouse e outros. E em cima do sistema operacional, ele vira aqui, ó, uma plataforma para você instalar os seus aplicativos. Então você só pode ter os aplicativos, eu quero ter o Word, eu quero ter o Excel, que é uma planilha eletrônica, eu quero ter o Word, que é um editor de texto, eu quero ter um programa aqui para visualizar PDFs. Aí você instala os aplicativos, mas para você instalar esses aplicativos, tem que ter antes um sistema operacional no computador. Ele é a base, ele é a plataforma para a instalação dos seus aplicativos. E aqui estaria você, ó, o usuário, utilizando os aplicativos. Os usuários utilizam os aplicativos, o aplicativo fala com o sistema e o sistema fala com a máquina. Tudo bem? Então é só para você entender o que é um sistema operacional na sua prova. Mas nós vamos falar do Windows e já vamos começar aqui com as características a respeito do Windows, tá? Primeira coisa, ele é multitarefas e multiusuário. O que é ser multitarefas e multiusuário? O sistema, quando ele é multitarefas, ele dá a possibilidade de a gente fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Você pode escutar música, imprimir enquanto escuta música, abrir um programa enquanto está imprimindo e escutando música. Você faz várias tarefas ao mesmo tempo. Você, para fazer uma tarefa, não tem que parar de fazer outra tarefa. Isso é um sistema multitarefas. Ele te dá a impressão de que está executando várias tarefas ao mesmo tempo. Tem que lembrar, o Windows é um sistema operacional multitarefas. Outra coisa que ele também ele é multiusuários. O que quer dizer ser multiusuários? Tem dois sentidos. O sentido que é mais aplicado é que o Windows dá a possibilidade de a gente trabalhar com contas de usuário. Em um mesmo computador, você pode estar com uma conta de usuário, outra pessoa pode ter uma outra conta de usuário, que vai ter um nome de usuário e uma senha. E a gente pode estar trabalhando com essas contas diferentes e o sistema sabe que o que você executa é relacionado à sua conta. O que o outro usuário executa é relacionado à conta dele. Um processo de um usuário é diferente de um processo executado por outro usuário. Isso é muito importante quando a gente tem um ambiente de redes de computadores, quando tem vários computadores interligados, em que a gente tem um servidor. Não sei se você já ouviu falar essa palavra, servidor. Servidor público, professor? Não, servidor de computador. Servidor, nesse sentido aqui, ó. Vou mostrar aqui na tela para vocês, ó. Nesse sentido, eu tenho um servidor. Vamos lá. E aí a gente pode entender multiusuário também dessa maneira, ó. Eu tenho um servidor, que é aquele que vai centralizar as informações, né, dentro de uma rede de computadores, e todo mundo aqui trabalhando, ó, trabalhando e armazenando informações no servidor. O servidor serviria como um ponto central para armazenar essas informações. Cadastrou um cliente, cadastra lá no servidor. Cadastrou um fornecedor, cadastra no servidor. Consultou um cliente, consulta no servidor. O servidor é o centro de todo o processamento ali e armazenamento de dados. Você armazena lá no servidor e assim por diante. Beleza, o que eu quero que você entenda? Como é que o servidor sabe
que esse computador que vai solicitar algo para ele é diferente desse computador aqui, porque cada computador vai estar com um tipo de usuário diferente. O servidor vai conseguir responder esses usuários aqui, ó, sabendo que um processo, que um computador é diferente do outro por causa dos usuários. Isso é ser multiusuário. Então, multiusuário também é uma característica que você tem que saber na hora da prova. A outra, eu já expliquei para vocês, é um software proprietário, né, tá? E o sistema de arquivos FAT e NTFS também é uma coisa que cai muito na prova. Primeiro, eu quero te deixar claro aqui o que é um sistema de arquivo. O sistema de arquivo, ele é um conjunto de regras. Um conjunto de regras que prepara o disco para você salvar os arquivos. Quando você vai salvar um arquivo no HD do computador, que é o disco que fica os seus programas, os seus arquivos, quando você vai salvar alguma coisa, o sistema operacional é que gerencia essa memória. E para gerenciar essa memória, ele usa uma regra. E essa regra é chamada de sistema de arquivos. Então, o sistema de arquivos, ele é uma regra que estrutura o disco, não importa se é um HD, se é um pendrive, se é um cartão de memória, mas ele estrutura o disco para você poder salvar os arquivos. E essa estrutura, essa organização, essas regras para você salvar os arquivos é chamado de sistema de arquivo. Então a gente pode conceituar aqui, para ficar mais claro, de que o sistema de arquivo aqui, ó, ele é um conjunto de regras. Você pode até colocar aí. Ele é um conjunto de regras. Pode colocar no seu material, é bom escrever para memorizar. Ó. Um conjunto de regras para que você possa alocar arquivos. Quando falar essa palavrinha parecida, muito técnica, lembre-se, alocar. Alocar é gravar, ler. Alocação de arquivos. Conjunto de regras para alocação dos arquivos. Tá? E aí a gente tem esse sistema de arquivo, eu quero que você coloque aqui também um esqueminha no seu caderno, assim, ó, o sistema de arquivos do Windows, né, que a gente está utilizando o Windows, porque depende do sistema operacional, existem outros sistemas operacionais, como por exemplo o Linux, é um outro sistema operacional. Então ele trabalha com regras diferentes, cada sistema trabalha com regras diferentes, gerencia os seus arquivos, gerencia os seus recursos de forma diferente, são sistemas diferentes. Né? É igual o sistema de governo, né? Cada país tem o seu sistema de governo, sistemas diferentes, como eles governam o país é diferente, entendeu? E aqui no caso, o sistema de arquivo, ele evoluiu. Antigamente era esse aqui, ó, FAT32. Hoje, o padrão do Windows é o NTFS. Então, qualquer questão que perguntar qual é o sistema de arquivo do Windows, você tem que tomar cuidado. FAT32 é mais antigo, NTFS é o mais atual. Você vai colocar aqui que o NTFS é o padrão atual. E que o FAT32, esse FAT32 aqui, ele é antigo. Ele não é mais o padrão. Porém, está em uso, tá? Mas é usado ainda, tá? Mas é usado. Ele é antigo. Se falar na prova que ele está em desuso, é diferente. Não está em desuso. Tanto que o Windows ainda usa o FAT32. Ele usa para pendrive, para discos de menor capacidade. Não vou nem generalizar, porque tem pendrive que é grande, que ocupa muito espaço, que cabe muita coisa, é o que eu quero dizer, que tem muito espaço de armazenamento. Mas quando o disco é pequeno, um cartão de memória, um pendrive pequeno, de pequena capacidade, o NTFS trabalha muito, o NTFS não, desculpa, o FAT32 trabalha muito bem. Então, o FAT32, o que você tem que memorizar? Que a gente não está aqui para ser técnico, né, de informática nem nada. Eu só quero que você chegue na prova e acerte. Então, você tem que memorizar. FAT32 é antigo, mas ainda está em uso. Discos de menor capacidade. Quando se fala discos de maior capacidade, o NTFS é o padrão atual, porque o NTFS tem várias vantagens. Uma das vantagens do NTFS, quando ele surgiu, é que ele permite gravar arquivos bem grandes. Ó, permite arquivos, quando você vai salvar algum arquivo, arquivos de até 16 terabytes. É muita coisa, 16 trilhões de bytes. Olha aí, 16 terabytes é o tamanho de um arquivo
que pode ser salvo em um HD com o sistema de arquivo NTFS. Antigamente, quando não existia o NTFS... Olá, Lolo, tudo bem com você? Espero que você esteja gostando da nossa aula. Ainda não acabou, daqui a pouco nós vamos voltar novamente. Aqui eu só passo para deixar um recado especial para você que está aqui no nosso canal do YouTube. Esse trecho do vídeo, ele é de um curso de informática completo que eu estou lançando aqui. É o Informática Essencial 2024. Isso mesmo, 2024. Só que o pré-lançamento é agora aqui no nosso canal do YouTube. Então, se você está assistindo essa aula, você vai ter acesso a um desconto especial de 50%. Antes de eu lançar o Informática Essencial nas minhas redes sociais, eu estou lançando aqui primeiro no canal do YouTube. Então, 50% de desconto. O link está na descrição do vídeo. O Informática Essencial, ele é um curso completo de informática para concursos públicos. Inclusive, terminei de gravar as aulas agora no final de 2023 e ainda vou complementar em 2024 por causa que sempre tem exercícios novos, tem questões novas e aí a gente vem ali para debater, para fazer exercícios, para ver uma coisa a mais. Então, 2023/2024 estarei ainda complementando esse curso completo. Só que o pré-lançamento é agora. Você vai clicar no link da descrição do vídeo, olha lá que você vai ver quanto é o desconto que eu estou dando para você, tá? É muito, mas muito importante que você se prepare bem com informática para concursos em 2024. E é um curso especial para você. Só para você ter noção, esse curso ele custa R$ 189, tá? R$ 189 ele custa o curso de 2023. Agora que eu estou lançando o de 2024, já com novas aulas, conteúdos novos, atualizados, você vai pagar metade disso, metade de R$ 189,90, tá? Metade de R$ 189,90. Mas você tem que comprar agora, porque quando eu for para as minhas redes sociais, quando eu for no Instagram divulgar isso, pode ser que o valor não seja mais esse. E na virada do ano, a gente vai cobrar o valor normal. Então aproveita aí, você que está no canal do YouTube, gosta do meu conteúdo, quer um curso de qualidade, aproveita os 50%. Clica lá e vamos voltar para a aula agora. O que acontecia na prática? E se você estiver vendo esse vídeo e talvez você já usou o computador nesse tempo, talvez você perceba. Mas no tempo que não tinha o NTFS, por exemplo, o FAT32 ele foi até o início do Windows XP, né? Bem nos primeiros Windows ali, né? Windows XP, faz tempo, né? Depois ele virou NTFS, o sistema de arquivo, mudou para NTFS o padrão. Mas no tempo do FAT32, se eu fosse salvar um arquivo muito grande, de tamanho muito grande, tipo um vídeo com muita qualidade, gravado em uma câmera 3D, não gravava no HD. Porque o arquivo do FAT32 era no máximo 4 GB. Vou até colocar aqui, ó, no máximo 4 GB. Você vai botar aqui, ó, o FAT32, arquivos era no máximo, vou botar aqui, ó, máximo 4 GB. Era o tamanho máximo de um arquivo. Então, quando você tinha um arquivo com mais de 4 GB, se você nunca estudou o que é gigabyte, quer dizer bilhão de bytes. 4 GB quer dizer 4 bilhões de bytes. E 16 terabytes quer dizer 16 trilhões de bytes. Giga quer dizer bilhão. E tera quer dizer trilhão, só para você ver a diferença. Aí você tinha que pegar um arquivo e tentar salvar ele em 2 partes e depois tentar juntar esse arquivo, que não era o aconselhável. Então, nesse tempo, tinha muitos esses problemas, e aí o que a gente teve? Uma criação de um novo sistema de arquivo, que é o NTFS, com várias qualidades, não é só essa também não. Por exemplo, o NTFS eu posso trabalhar com criptografia de arquivos, que é você trabalhar ali com senhas criptográficas dentro do arquivo para proteger ele com segurança. O NTFS trouxe várias coisas boas, que no decorrer, se tiver alguma questão para a gente resolver, eu vou lembrando vocês, tá? Inclusive, eu quero te explicar aqui como é que vai ser a nossa logística aqui da aula, né? A gente vê a teoria, né? Vê aquilo que é o mais importante mesmo na teoria, e se a banca que vai aplicar a sua prova tiver alguns exercícios, porque a gente vai fazer exercícios da banca que vai aplicar a tua prova, aí se tiver alguma questão ou outra que eu não comentei, que eu não aprofundei, eu aprofundo lá na questão.
Tudo bem? Porque aí fica um curso bem legal, sem perda de tempo, tá? E aí, quando eu falo de sistemas de arquivos, então agora a gente já sabe o que é FAT e NTFS, são sistemas de arquivo. Quando eu falo de sistema de arquivo, é um conjunto de regras para poder salvar os arquivos. E uma das regras que ele gera é essa aqui, ó. Os nomes de arquivos. Os nomes de arquivos no Windows podem ter até 260 caracteres. Mas existem alguns caracteres proibidos. Os caracteres proibidos, quando você vai salvar um arquivo no Windows, e talvez você já tenha visto alguma mensagem no Windows falando, ó, não pode salvar esse arquivo, porque ele está usando um caractere proibido. Deixa eu apagar aqui, eu sou meio perfeccionista nessa questão de escrita. Ó, vou botar aqui, arquivos proibidos, vamos lá. E aí você vai lembrar, ó, barra, contra barra. Eu, por exemplo, já tentei salvar tantas vezes um trabalho de escola com a data, né, para saber a data que era o trabalho da escola, não deixa, porque barra e contra barra é proibido. Asterisco, interrogação, sinal do menor, do maior, dois pontos, aspas, e a barra em pé também não pode, que a gente chama de pipe, aquela barra em pé ali. Então esses caracteres aqui, ó, que eu coloquei aqui, são proibidos. Eles não podem ser utilizados em nomes de arquivos, porque eles já são reservados para alguma finalidade, tá? Tem que lembrar desses caracteres aí, que nenhum deles pode ser utilizado. Professor, então eu posso colocar exclamação no nome do arquivo? Pode, ele não está na lista de proibidos. Professor, então eu posso colocar o hífen no lugar da barra na data? Pode, porque aí o hífen não é proibido. Então essas são as características que eu separei para vocês referente ao Windows. Vamos falar agora sobre o login. Quando a gente liga o computador, ligamos o computador. O nosso computador aqui aparece aquela tela preta, né? Ali, tipo, mostrando ali os dados do fabricante, do computador, registrando ali quanto de memória tem o computador, não sei o que, não sei o que. E aí começa a aparecer ali algumas coisas do Windows, né? Windows 10, não sei o que, começa a aparecer lá. Aquele processo de inicialização, a gente chama de processo de boot. Boot quer dizer a inicialização do sistema operacional do computador. Então, quando eu ligo, o meu computador passa por um processo de boot. Quando ele chega naquela tela inicial, aparece um lugar para a gente colocar o nosso login, ou seja, a nossa senha e o nosso nome de usuário, tá? Na verdade, login quer dizer que você está entrando no sistema. Inclusive, pode aparecer também na prova log on. Você está entrando no sistema. E quando você entra no sistema, você tem que ter o quê? Uma conta de usuário. Essa conta de usuário é que vai identificar você para o sistema operacional. Para o sistema falar assim, opa, esse cara pode entrar, esse cara pode me operar, esse cara pode usar minhas ferramentas. Então você está se identificando para o sistema e o sistema consegue entender com o seu nome de usuário e com a sua senha se você é um usuário padrão ou se você é um usuário administrador. A diferença é muito básica. O usuário padrão, ele é limitado. Ele é limitado em funcionalidades, quer dizer que você não pode fazer tudo. Se você estiver logado no Windows, na sua conta de usuário padrão, você vai poder usar o computador, operar o computador, mas você não vai poder instalar programas, você não vai poder remover programas, você não pode entrar na pasta do seu outro amigo ali do trabalho, você não pode acessar as pastas de outros usuários. Você vai ter sua pasta de usuário para guardar seus documentos, você vai ter uma área de trabalho só para você, você sabe o que é a área de trabalho, né? É essa tela aqui, ó. Você vai ter uma área de trabalho só para você, essa é a área de trabalho, ó. Inclusive, tudo que você salva na área de trabalho, na sua conta de usuário, fica só para você. As outras pessoas não visualizam, outro usuário não visualiza, porque a área de trabalho é particular de cada usuário. E cada usuário também tem uma pasta particular, que é o lugar que ele salva os arquivos dele, que ele não quer que as outras pessoas tenham acesso e assim por diante. Mas esse usuário padrão é limitado. Todo mundo da organização é usuário padrão. Todo mundo, sem exceção. Até o dono da empresa, o pessoal da área de suporte, o pessoal da área de tecnologia, todo mundo é usuário padrão. Todo mundo tem uma conta de usuário padrão. E aí vai existir algumas contas de administrador, que são contas que possuem todos os poderes. Possui todos os poderes. Aí você fala, como assim os poderes? Essa conta pode instalar programa,
pode acessar a pasta do outro, essa conta pode apagar uma conta, pode remover uma conta, pode criar novas contas. Essa conta vai ser usada por quem? Pelo pessoal do suporte. Pessoal do suporte de tecnologia, o suporte de TI, que utiliza essa conta para ter esse poder de instalação de programa, remoção de programas, configuração do sistema, o poder de criar novas contas, remover contas, fazer auditorias nas pastas dos usuários para ver se eles não estão fazendo alguma coisa errada, né? Então, esses tipos de usuários aí são aqueles que a gente usa no Windows. Então, toda vez que você for fazer o login, né, você vai colocar o seu nome de usuário e a sua senha para que o sistema identifique se você é um usuário padrão para limitar o uso do sistema ou se você é um administrador para te dar esses poderes que eu falei. Beleza? Hoje, atualmente, eu não vou dizer tão atualmente, porque o Windows 10, que é o que a gente está vendo aqui, o Windows 10 já tem algum tempo que foi lançado. Inclusive, já temos o Windows 11 que está sendo utilizado, mas na sua prova vai cair o Windows 10. Tudo bem? E aí, o que acontece? O Windows 10 ele trouxe esse suporte à autenticação biométrica, que é a possibilidade de você usar outros tipos de autenticação sem ser a senha. Porque as pessoas estão acostumadas a entrar no sistema colocando o nome de usuário e senha. Agora você pode usar, por exemplo, a biometria e outras coisas também. Essa autenticação por biometria a gente chama de Windows Hello, tá? Se na prova te falar assim, o que é o Windows Hello no Windows 10? Você vai falar, o Windows Hello é o suporte a autenticações biométricas, através da biometria. Coisas que antes só existiam através da senha. Hoje você pode fazer o uso da biometria. A digital, o reconhecimento facial, tá? Nós vamos ver isso agora, tá? Como é que a gente vai fazer a mudança? Como é que a gente faz essa mudança para autenticação biométrica? O que você vai fazer? Você vai entrar aqui, eu vou minimizar aqui. Eu estou aqui na área de trabalho, né? Quando você liga o computador passa pelo processo de boot, pede lá o login, né, de usuário, e aí você entra no sistema. E aí, se você quiser mudar a forma de autenticação, você já está aqui na área de trabalho, você vai nas configurações do Windows, ó, que ficam aqui, ó, no menu inicial. Eu vou ampliar um pouco a tela aqui para todo mundo ver, ó. Você vai no menu iniciar, aí você vai entrar aqui em configurações. Você pode clicar aqui em configurações, ó, e aí você vai encontrar aqui, ó, dentro de configurações, a opção de contas. E aí você tem a opção aqui, ó, aqui está mostrando aqui a conta, ó, que é a minha conta, Léo Matos, administrador do sistema. Eu posso criar contas, porque eu sou administrador. E aqui embaixo tem as opções de entrada, que é o que eu quero mostrar para vocês, ó, opções de entrada. Dentro das opções de entrada, verifiquem aqui em cima, ó, rosto do Windows Hello. Rosto do Windows Hello, então é reconhecimento facial, você pode colocar. Claro que se você clicar aí no reconhecimento facial, você tem que ter uma webcam, né? Você tem que ter uma webcam no seu computador, se ele for computador desktop, e se ele for notebook, tem uma webcam no notebook. Todo notebook naturalmente vem com a webcam. E aí você tem que configurar o seu rosto. Você já sabe isso, porque hoje a maioria dos aplicativos de celular pede esse reconhecimento facial. Impressão digital, tem o PIN do Windows Hello, né, que é usar um código ao invés da senha que você vai utilizar. Chave de segurança física, que é você colocar um pendrive. Você clica aí, ele vai falar, coloque o pendrive. Você coloca o pendrive, ele gera uma senha no pendrive. Aí só pode entrar no sistema colocando esse pendrive. Vai ser a sua chave esse pendrive, é como se fosse um crachá. Tu coloca o pendrive, ele reconhece e entra. E a senha aqui, que é a senha normal, e a senha até mesmo com imagem. Se você quiser uma senha com imagem, também pode, tá bom? Beleza? Então são opções novas de entrada, né? Aqui você vê que o Windows Hello te dá opções de biometria e tal, e isso aqui tudo pode cair na prova. Ele pode perguntar quais são as formas de autenticação que a gente tem no Windows hoje, tudo bem? Então esse primeiro vídeo, a gente já mata esse nosso primeiro vídeo. O primeiro vídeo ficou muito legal, a gente viu com muito conteúdo, vimos as características, vimos a função de um sistema operacional, vimos aí o que é uma autenticação biométrica através do Windows Hello, as opções de login que nós temos, os dois tipos de contas,
Então a gente tá bem para o primeiro vídeo. E aí a gente vai ver mais no próximo vídeo. Pode ter certeza que vocês vão ver muito conteúdo que vão fazer muita diferença na sua prova. Então, daqui a pouco a gente volta.